Sejam bem-vindos ao canal do Neon. Se não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho. Ontem foi aprovada a reforma da Previdência. Será que tá valendo tudo a partir de agora? Para nossa sorte, não. Ainda tem a aprovação, ainda tem que ser feita em segundo turno e tem que ter mais de 308 votos. Hoje, um dia após a aprovação do primeiro turno da Previdência, da reforma da Previdência, hoje eles estão colocando alguns pontos, né? Alguns aditivos, alguns pontos no texto. E por que eles estão fazendo isso? Porque, como foi aprovado e observou-se que tem um quórum, um número alto de deputados, aí eles se sentem mais confortáveis para colocar alguns outros assuntos que são meio polêmicos. Mas antes, vamos entender. Reforma da Previdência. Eu vou afirmar meu ponto. Eu sou contra. Espero que você também seja contra. Mas, se não for, continue aqui com a gente também, porque pensar diferente é importante. Uma das coisas, por que eu sou contra a reforma da Previdência, e eu fiquei muito chateado com o que aconteceu ontem, é porque ela remete à perda de direito. E a gente tem que entender ou observar o que é perder um direito. É difícil perder um direito. É como se arrancasse uma parte da gente, um pedaço da gente. E na reforma da Previdência, essa perda de direito, ela vai ser sentida por muitas pessoas. Se você não entende, ou você não viu ainda, ela é explicada para dar uma aquecida na economia e também para cortar os privilégios. No texto que tem, os privilegiados são os ricos. Mas nos ricos, eles estão afirmando quem ganha de R$ 2.000 a R$ 2.200. Então, ou seja, se 2.200 a pessoa é rica e vai cortar os privilégios, então está afirmando que vai cortar dessas pessoas. E só para a gente ter uma ideia, o que é você cortar de quem é rico, vou te dar um exemplo, um case do que é perder o direito em números. Vamos supor um caso específico, vamos dar um nome para esse amigo nosso, de José. José, só para você entender o que é a perda, José completa 60 anos em outubro. Estamos em julho. O segundo turno vai ser aprovado em agosto, pelo que tudo indica, infelizmente. Em setembro ali já passou pelo Senado e também foi aprovado. José, sem ter a reforma da Previdência, José completaria 60 anos em outubro. E aí José ia completar junto 35 anos de trabalho. Vamos supor que José ganha R$ 2.000. Só que José, na hora que foi aposentar, em outubro não teve a reforma da Previdência. Aí nós fazemos os cálculos. José pega 85% aproximadamente, que dá R$ 1.800 de aposentadoria, com 60 anos. E vamos supor que José vive até os 95 anos, ou seja, ele vai ficar 35 anos aposentado. A gente pega o valor de R$ 1.800 por mês, vezes 35 anos, José vai ganhar de direito no dia que for lá e aposentar em outubro, na hora que o INSS aceitar o documento dele, ele está ganhando um valor de R$ 756 mil. E o que acontece? Esse é o fato de José. E se ele falecer, e a esposa dele ainda for viva, ela fica com 100% da pensão dele. O mesmo valor que ele recebe, ela vai receber. Tá certo? Seria os 1.800. Ou seja, esse valor é até maior. Nós vamos ficar só com 756 mil. Não estou nem contando como um 13º. Só que voltando, José, ele é a favor da... Voltando agora e pensando no outro caso, José, ele é a favor da reforma da Previdência. Porque José, o seu pastor, ou alguém pediu para ele que ele era bom para a economia do país, e ele concordou.
E José, então, também o presidente que ele votou tá pedindo isso, porque a economia vai melhorar. Aí o que que José faz? José pega desse, né? José é a favor. Aí José aprova. Aí eles, eles aprovam a reforma, no segundo turno, em agosto, e em setembro o Senado aprova. Aí José vai completar os seus 60 anos em outubro. Na hora que ele for lá, os cálculos mudaram. José não pode mais aposentar. José vai fazer, em vez de 35 anos, 40 anos. Então ele vai ter que trabalhar mais 5 anos. E ele tendo que trabalhar mais 5 anos, José vai ter que ir até os 65 anos de idade. E quando ele chegar lá para aposentar, tem mais um problema. José não vai ficar com os 85%, ele vai ficar com 60%. E aí ele vai receber aproximadamente R$ 1.200. Aí vamos fazer a mesma conta, supondo que apesar de ele ter trabalhado mais 5 anos, né, ele ainda vai viver até os 95. E aí, gente, vem o susto que quase ninguém observa. Você pega os 1.200 e multiplica pelos 30 anos, agora falta não é 35, é 30 anos, e multiplica pelos 1.200, gente, é assustador. O valor dá 432 mil. Se você compara com o que José receberia de direito se ele tivesse aposentado com 60, daria 756 mil, gente. Dá uma diferença de 324 mil reais. José perdeu 324 mil reais por ser a favor da reforma da Previdência. Isso, gente, representa do segundo valor, que é os 432 mil, 75% ele perdeu desse novo valor, ou seja, ele perdeu uma aposentadoria completa quase. Isso, gente, é a diferença, que é um dinheiro que vai fazer falta para ele poder viajar, comprar um remédio, ajudar um filho, ajudar um neto. É muito grande a diferença. Então isso é um pouco para você ver o que é perder o direito. Tem coisas muito piores. Por isso que eu sou contra essa perda de direitos. Eu sou a favor de que você busque todas as soluções viáveis e que quando for perder o direito seja a última receita. Então a gente tem hoje algumas alternativas, seria a reforma tributária primeiro do que essa reforma da Previdência. Então, e por que tem essa grande oposição a isso? Porque você poderia tentar outras receitas, outras formas. E a gente vai lá e observa no que é claro, gente. E quem realmente defende a gente não perder direito. Porque é difícil você conquistar. E é fácil perder. Mas para perder você tem que fazer os protestos que foram feitos. O povo não deixou de protestar. Todos os protestos contra os cortes na educação, teve a bandeira contra a reforma. Você teve uma grande paralisação dia 14 de junho, que teve um impacto muito grande. E isso fez com que algumas pautas fossem retiradas do texto. Quanto o BPC, que é o LOAS, para quem não sabe. Ou seja, que a pessoa ia deixar de ganhar um salário para ganhar 400. Agora, ele foi mantido do jeito que está, porque era só as pessoas que precisavam muito. Outra coisa que foi retirada no momento, mas pode voltar ainda, né, com esses aditivos, é a questão da aposentadoria rural, da idade do pessoal. Em vez de aposentar com 55, aposentar com 60 ou 65. Mas isso foi conseguido, foi retirado inicialmente. Então, é importante que a gente seja contra, não é contra a reforma da Previdência, uma solução para a economia do país, é contra perder direitos, a princípio. E principalmente quem mais precisa. Se for um corte de privilégio, que seja realmente do STF, dos militares, do juiz, entendeu? E isso pode ser retirado, esse corte. Se você faz, tira também dos políticos, aí pode retirar de todo mundo, mas tirar de uns e não tirar de outros é totalmente errado, totalmente imoral. Outro ponto, gente, é observar quem está com a gente nessa luta de ser contra. E ter que aplaudir de pé quem é contra. Uma das pessoas, ou um dos grupos que são contra, a gente tem hoje tabelas aí no Facebook rodando para lá e para cá de partidos e deputados que votaram contra, e a gente tem que aplaudir de pé. Alguns contra o próprio lobby do partido. Um exemplo aí nós temos o Janones, que é do Avante, ele votou contra todo o seu partido interno, entendeu? E teve outros, teve um do PSL, teve um ou outro do PP, do PMDB. Então teve pessoas que, apesar de todo o lobby, das emendas, né, da liberação de emendas, que deu mais de bilhões,
eles conseguiram resistir das pressões de alguns grupos, né, da elite, que eles estão no meio, que eles participam de reuniões, eles votaram contra. Mas temos que aplaudir muito mais, gente, o partido que votou em bloco. Ou seja, que mostrou a cara e o que o partido dele representa, apesar de toda a perseguição ideológica ou de algo que você imagina que seja ruim. Ele está te defendendo. Ele está com você na trincheira dessa batalha. Fomos derrotados, mas ele estava na linha de frente lá. Perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Então temos que aplaudir, ó, todos os partidos, todo mundo que votou contra essa reforma. Principalmente alguns partidos que representam. Para mim, eu aplaudo de pé mesmo quem deu 100% contra esses votos. O PT, que deu 100%, com 54 deputados. O PSOL deu 100% contra, com seus 10 deputados. O PCdoB, com seus 8 deputados, né? Aí teve dois partidos que é 100%, mas eles têm um deputado só, que é o Rede, que vocês lembrem dele, gente. Se você não gosta do PT, não gosta do PSOL, vote no Rede. Os candidatos são comprometidos com a gente também, né? PMN, ele votou também 100%. Então vamos aplaudir de pé, esses aí são guerreiros, estão junto com a gente para não perdermos direito. E outros partidos que, apesar de terem baixas, votaram do nosso lado, né? Que tá nessa batalha com a gente, que é o PSB, ele teve 66% votando contra, né? E tem também o PDT, que é o partido do Ciro Gomes, foi pedido pelo Ciro Gomes, pelo Lupe, que é o presidente, para votar todo mundo contra. Mas mesmo assim eles tiveram baixas, pessoas que votaram a favor, né? Um exemplo é uma moça muito reconhecida e também uma esperança de muita gente na renovação política. Não gostaria de falar nomes, mas é a Tabata. E quem acompanha o Facebook viu várias críticas. Então não adianta criticar ela como pessoa. Não podemos levar para o lado pessoal. Então ela fez uma questão, ela já falou que era a favor da reforma, mas aí você tem que entender como veio a formação dela. Ela é a filiada política do Lema, um dos donos da Ambev. Então ela, no instituto, os estudos dela fora do Brasil foram todos financiados por ele, pelo instituto dele. E a partir daí ela tem um viés, não é que é doutrinada, mas ela teve muito contato e para ela acredita mesmo que é bom a reforma da Previdência, como pode ter seus lados positivos mesmo. Não adianta falar que é só ruim, mas aí ela votou contra. Só que ela pega uma bandeira que é totalmente contrária ao partido que ela faz parte, que é o PDT, que foi fundado pelo Brizola e que é do Ciro Gomes, que também é contra a reforma da Previdência. Então, gente, aí quando você pensar que uma pessoa não é um herói, ou que veio das classes baixas, que ela te representa, nem sempre é, porque muitas vezes ela não tem todas as informações, ou às vezes ela tem muita informação e vê as coisas por outro aspecto, tá? Mas vamos ter essa consciência. Perdemos a batalha, foi uma derrota dura, difícil, mas vai ter mais batalhas no segundo turno, né, que é em agosto. Mas a gente tem que continuar protestando quando tiver, puder ir na manifestação, vá. E se puder acompanhar ou ver os canais de esquerda, TV 247, DCN, Ópera Mundi, canal Ópera Mundi. Você tinha, infelizmente, acabou a TV Afiada, né? Conversa Afiada, do Paulo Henrique Amorim, que era um excelente canal de esquerda. Mas vai surgir alguém e você escolha alguém para acompanhar, para formar a sua consciência crítica. Então, TV 247, Léo Estopa, Ópera Mundi, o canal do Eduardo Moreira, um canal importante, você seguir. Também tem a esquerda, né, que foi criada aí pelo Lindbergh. Tem também o canal do Ciro Gomes, que é o My News. Pode acompanhar, gente. Tem um viés de esquerda. Aí você faz e cria sua consciência crítica. Para você poder entender e não ficar só com o que a mídia nos passa. Porque o que a mídia nos passa é o que ela quer que a gente veja. Você não tem consciência que teve muito protesto, que as pessoas tiveram lutando contra essa reforma e que o impacto na sociedade não vai ser tão grande, que a sociedade não é totalmente contra. Pelo contrário, gente, foi muito mal recebido ela ter sido aprovada, né? A gente sabe quem que ela realmente atende. Não vai resolver todos os nossos problemas. Infelizmente, o problema econômico é mais complexo do que simplesmente
fazer as reformas. Um exemplo é das promessas que foram feitas, da PEC do teto, que ia trazer emprego e reaquecer a economia, não aconteceu. Da reforma trabalhista, que ia reaquecer a economia e resolver os problemas, não aconteceu. E agora mais uma perda de direita gigante, que é a reforma da Previdência, né? Que não é reforma, chama-se deforma da Previdência, que, infelizmente, gente, se ela não vier com outras atitudes ou programas do governo e outras atitudes de outros poderes, não vai resolver, porque o Brasil só tem um aquecimento econômico se conseguir investimentos. Não é investimento só dos empresários internos, você precisa de um alto investimento externo. E a cada dia o Brasil está perdendo um pouco o seu vigor econômico, porque ele deixa, quando o PIB cai, a nota de avaliar e poder investir no país cai, e ao mesmo tempo os investidores buscam a segurança poder vir, então aí está fazendo as reformas que eram necessárias, porque tem muito direito dos trabalhadores, das pessoas, e a partir dali o investidor vem que vai gastar menos, vai ter menos impostos. Aí que mora o perigo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar, investir, mas quem for investir, que traz realmente, vai fazer o crescimento do Brasil, tem que enxergar um Brasil grande, um Brasil com uma expectativa positiva, um país que vai crescer. E para isso você precisa, talvez, dessas reformas, mas a principal reforma, reforma tributária. Uma reforma que realmente seja justa, que pegue os impostos que tem nos seus alimentos, que tem nos produtos que você compra, e aproxima ele dos países desenvolvidos. Pode acontecer isso. Mas também pega os impostos em cima das rendas e aproxima dos países ricos. A gente não precisa inventar nada. A gente pode pegar e copiar um país que tem os moldes parecidos com o do Brasil e que funciona com essa reforma tributária. Em vez de criar, como se diz, a jabuticaba, que é um produto só brasileiro, né, de fazer um certo tipo de imposto. Faça uma reforma tributária primeiro, depois faça a reforma da Previdência, mas nesse meio todo faz uma das coisas mais fundamentais, gente, que é você ter um sistema judiciário isonômico, né, limpo, transparente, que você não tenha que escolher A ou B. Quando isso acontecer, qualquer um vai vir investir no Brasil. Por quê? Porque ele vai ter segurança que o valor que ele vai colocar, ele vai poder receber, mesmo se ele abraçar fulano de certo partido ou ciclano de tal partido. Não vai ter aquilo de perder o seu investimento, entendeu? Então, isso é fundamental para o país voltar a crescer. Não simplesmente fazer só reformas para melhorar a confiança, mas você vai lá e atrapalha toda a confiança com perseguições políticas, com uma questão jurídica totalmente complexa. Então você tem que dar direito à propriedade, mas ao mesmo tempo tem que dar às pessoas isoneidade e tranquilidade na questão jurídica, dessa transparência. Os países se desenvolveram na história econômica, foi através disso que conseguiu. Mas isso não é simples, isso é a partir de luta de classe, de uma luta de oligarquia, de burguesia. E isso está muito claro no Brasil. Está acontecendo essas lutas, mas esse é assunto para um outro dia e um outro momento, né? Então fica aí o meu abraço, né? Obrigado pela companhia. E se você gostou, dê um like. E muito obrigado. Tchauzinho. Fique com a gente nos próximos vídeos e assista os outros vídeos do canal. Tchauzinho.